Paz do Senhor Jesus. Estamos recebendo aí, mais uma notícia muito triste nesta manhã de quarta-feira, 13 de março de 2019. Suzano, São Paulo. Um atentado, mais uma fatalidade, mais uma notícia muito triste para o Brasil, Começando o ano de 2019 com muitas tragédias. Vale relembrar com mais relevância a do Ninho do Urubu, onde crianças, adolescentes vieram a óbito com aquela tragédia, a fatalidade. Também de Brumadinho, entre outros, muitas tragédias aconteceram, e agora mais esta de Suzano. Muito triste que nós venhamos orar por toda a nação brasileira, que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, pedindo a Deus misericórdia e que Ele nos cubra, E o que tiver de acontecer, vai acontecer. Não tem como mudar, porque é cumprimento da palavra. Mas nós devemos nos alertar de uma coisa. Nós cristãos devemos nos alertar de algo. O Senhor dizia ali nas suas cartas de Mateus capítulo 24, também Lucas capítulo 21, versículo 8, que tudo isso havia de acontecer quando ouvires rumores de guerras e fome e nação contra nação, essas coisas tudo que está acontecendo hoje, essas tragédias, todas essas notícias alarmantes que estão acontecendo, o Senhor já dizia: quando ouvires tudo isso acontecer, tudo isso havia de acontecer, mas ainda não será o fim. Mas ainda não será o fim. Irmãos, nós estamos no princípio das dores. Mais difícil, mais triste de saber que todas essas tragédias estão acontecendo muito rapidamente, muitas tragédias com bastante relevância, grandes tragédias, fatalidades, atentados. O pior de tudo isso, irmãos, é que a Bíblia vem nos dizer que é apenas princípio das dores. O pior que eu falo para o ser humano, aqueles que ainda não se convencem de que a volta do Senhor está cada vez mais próxima, não se convencem de que tudo isso é sinal do princípio das dores, ou seja, coisas piores há de acontecer ainda, irmãos. Fiquem alerta, vamos estar em oração, vamos pedir ao Senhor proteção, para que o Senhor venha cuidar de nós e para que nós venhamos continuar firmes, porque a palavra do Senhor diz em Mateus 24:13, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2, se não me falha a memória, capítulo 5, diz para nós não desanimar, nós não sair desse primeiro amor, a qual muitos já saíram, até mesmo bem antes de todas essas tragédias. E com essas tragédias, com tudo isso que está acontecendo, não só as tragédias, mas todas as coisas que estão se cumprindo, tem muitos se desanimando, muitos estão deixando o primeiro amor, quando na verdade era para nós ficar mais firmes no Evangelho. Muitos estão deixando o primeiro amor, mas eu oro pela sua vida e peço que você ore por mim também, para que Deus venha ter misericórdia, nos dá força para nós continuar firmes, porque se está difícil, se muitas tragédias estão acontecendo, pior ainda vai ficar, porque é apenas princípio das dores. Suzano, lá na Grande São Paulo, já foram registradas 10 mortes até o exato momento, onde dessas 10 mortes, 2 foram dos dos adolescentes jovens que assassinaram aquele pessoal, que atiraram naquela escola e depois se suicidaram. Ou seja, há muitas pessoas ainda que estão no hospital em estado grave. Há muitas pessoas que ainda estão no hospital em estado grave e que nós venhamos estar dobrando os nossos joelhos e apresentar eles nas nossas orações. Que o Senhor venha ter misericórdia da vida deles, que o Senhor venha confortar as famílias que já foram registradas e identificadas os corpos dos mortos,
e que o Senhor venha trazer calma, tranquilidade para aqueles corações aflitos que estão no desespero, na angústia, esperando por mais notícias dessas pessoas que estão em estado grave. Eu mesmo perdi recentemente a minha irmã. Minha irmã também foi vítima de assassinato, de apenas 21 anos. Sei como é dolorido, como é sofrido. Minha mãe chora até hoje, chora muito, já mais de uma semana melhor dizendo, porque dói demais, irmãos, dói muito. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Tudo isso há de acontecer, mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Fique alerta, crente, fique alerta, irmão. Se aqueles que ainda não voltaram para o Senhor, venham voltar. Para você que desviou do caminho, volte para Jesus, antes que Jesus volte para você. Volte para Jesus, antes que Jesus volte para você. Aqueles que estão desviados precisam voltar correndo para os pés do Senhor enquanto há tempo. E aqueles que ainda não conheceram essa verdade, eu convido a vocês para que venham conhecer, que venham para o Evangelho, que venha viver uma vida santa e separada. O Senhor te aceita por amor. Ele não está interessado em te aceitar conforme as tuas obras, o que você fez de ruim aqui. Ele te aceita por amor. Ele te ama e Ele conhece como você é, até melhor do que você mesmo. Ele sabe de todas as coisas que se passaram na sua vida e de todas aquelas coisas que o inimigo te acusa, dizendo que você está errado. Não vai cair nessa armadilha de Satanás não, porque Jesus, Ele desceu para morrer por mim e por você por causa desses pecados. Por causa desses pecados que o inimigo te acusa, fazendo com que você não aceite o Senhor, porque você se acha indigno. Foi por causa disso que o Senhor Jesus desceu para derramar todo o seu sangue por mim e por você. Porque se não fosse assim, não precisaria o Mestre descer para morrer em nosso lugar, para ser condenado pelas nossas transgressões. Volte para Jesus. Você quer não aceitar, aceite a Jesus, porque é Ele que vai mudar a sua vida. Não espere você mesmo mudar, para depois de mudar, aceitar Ele, porque sozinho não dá. Você não pode carregar a sua cruz sozinho. Você precisa da ajuda de Jesus. Ele vai te ensinar o caminho certo e Ele que vai te ajudar a melhorar. Então, não espere para amanhã. Não deixe você primeiro se preparar para depois aceitar Jesus. Aceite como está, porque é Jesus que vai fazer a mudança. Assim como foi na vida de Zaqueu. Jesus chegou a Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. E Zaqueu dizia: Senhor, mestre, eu não sou digno de que entre na minha casa. E o Senhor dizendo novamente, Zaqueu desceu, mesmo sendo pecador, o Senhor se ofereceu a entrar na casa dele. Não foi ele que pediu, o Senhor se ofereceu. Mesmo o Senhor sabendo da vida de Zaqueu, Zaqueu abriu seu coração, mesmo despreparado, mesmo ainda não tendo mudado para aceitar Jesus, mas ele aceitou do jeito que estava. Resultado, naquele mesmo dia ele disse: tudo que tomei vou devolver até 4 vezes mais. Houve a mudança na vida de Zaqueu a partir do momento que Zaqueu aceitou a Jesus. Por isso eu te convido, não tente mudar sozinho para depois aceitar Jesus. Aceite Jesus agora, neste exato momento. Vá para a igreja mais próxima da sua casa, aceite a Jesus e viva com Jesus, porque é Ele que vai te ajudar a mudar. Oramos por Suzano e que Deus tenha misericórdia de São Paulo, de Suzano, daqueles jovens, daquelas famílias.